Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja sobre cada um dos amados, vossa família, que nesses dias Deus te renove suas forças, te fortaleça, te encha de graça, de fé, e que Ele possa cumprir todos os propósitos pelos quais Ele tem preparado através da sua igreja, que somos eu e você, ou todos aqueles que o têm buscado como seu Salvador, que certamente são para a glória do seu santo nome. Que Deus abençoe nessa quarta-feira, que Deus continue a derramar da sua abundante graça sobre o seu povo. Queridos, nessa ministração eu comecei a semana passada ao falar dessa batalha de Davi e Golias, uma batalha que representa, eu creio, a nossa batalha dos dias atuais, a batalha do mundo. Diríamos que o mundo é como Golias e Davi, diria que é a igreja, mas nós sabemos que ela é espiritual, pois a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra os principados e potestades, e elas acontecem nas regiões celestiais. Mas nós vemos que Davi, apesar de um homem fisicamente falando, seria impossível derrotar a Golias, mas Davi era um homem confiável em Deus. Davi era um homem que tinha uma dependência de Deus, e ele viu ali que ele mesmo não poderia, com suas forças, derrotar aquele gigante. Mas ele sabia que Deus poderia lhe dar a vitória. E falando sobre essas pedras, quando ele desceu ao rio para pegar 5 pedras para lutar com o gigante, a gente viu ali que, na realidade, ele entende, ele abre mão das armas humanas quando Saul quis vesti-lo com a armadura, ele até chegou a vesti-la, mas ele diz, é impossível que eu ande ou que eu lute com isso. Ele então foi fazer aquilo que ele está habituado a fazer, confiando que com armas tão simples, tão inadequadas para uma guerra, ainda mais contra um gigante, Deus poderia lhe dar a vitória. Ele então desce ao rio, ele pega essas pedras e ele confia em Deus, de que Deus vai dirigir uma delas, pois ele pega 5 para derrubar aquele gigante. Eu disse que essas pedras têm significado espiritual. Podemos aplicar às nossas vidas. E a primeira da semana passada, eu falei sobre a pedra que nós olhamos para o passado, para aquilo que Deus já fez, para que possamos crer que Ele continua sendo Deus e que Ele pode fazer. Porque as dificuldades, os gigantes, as circunstâncias podem ser diferentes, mas o Deus é o mesmo. Foi exatamente isso que Davi ele falou quando ele estava a conversar com o rei Saul. Ele disse assim, este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Ele continua a dizer assim, este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Glória a Deus. Então Davi, ele olha para o passado, quando em muitas ocasiões Deus lhe deu vitória sobre leão, sobre urso, quando ele os enfrentava para livrar as ovelhas da morte desses animais. Ele entendia que era Deus quem estava com ele. Então ele olha para Golias, ele vê que é um adversário diferente. Mas o que ele acentua é o mesmo Deus que me deu vitória nessa circunstância contra esses animais ferozes,
é o mesmo Deus também que vai e pode me dar vitória sobre esse gigante. Pois ele diz, não há diferença no adversário, a questão é Deus. Em cada fase da nossa vida nós enfrentaremos situações difíceis, diferentes. Raramente elas vão se repetir. Eu penso que dificilmente mesmo iremos enfrentar a mesma circunstância duas vezes. Penso que não acontece desta maneira. Mas não importa, Deus é sempre o mesmo Deus. Ele continua sendo o Senhor, o governante do universo, o imutável Deus. Então Davi se prepara para a batalha e vai ao rio e pega as 5 pedras lisas, como eu já disse, ele as escolheu muito bem, e ele entende que ele vai se apresentar, ele vai enfrentar essa situação com fé em Deus, fazendo aquilo que ele pode, mas confiando que Deus vai direcionar uma delas para derrubar, acabar com este adversário invencível, humanamente falando, se fosse travado apenas no duelo, como foi proposto. Hoje eu quero falar, depois de olhar na pedra do passado, do que Deus fez, do que Deus pode fazer. Hoje eu quero falar sobre a segunda pedra, que é a pedra da oração. Penso que essa pedra é muito importante, irmãos. A oração é a força motriz da igreja do Senhor Jesus. O exemplo disso é o próprio Senhor Jesus. O Senhor talvez não precisasse, como nós, estar sempre buscando a Deus em oração. Talvez não precisasse dessa dependência total do Pai, mas Ele deu-nos os exemplos. Ele entrou no mundo, viveu, e a sua último suspiro, quando ele entregou a sua vida nas mãos do Pai, depois de olhar para trás e ver que todo o propósito fora cumprido, tudo que Deus havia determinado havia sido cumprido segundo as Escrituras, ele então faz a última oração, uma oração de perdão por aqueles que estavam a crucificar, e a oração de entrega da sua vida ao seu Pai. Ele entrou no mundo e deixou este mundo em oração, com oração. Sempre ele recorria às orações. Altas madrugadas ele levantava para orar, ia a lugar deserto para orar. E algumas vezes passava a noite inteira em oração, como na escolha dos apóstolos. Ele não fez olhando, gostei de Mateus, gostei de João, gostei de fulano. Não, de Cicrano, não. Ele passou a noite orando a Deus, dizendo, Deus, quem desses discípulos tu tens separado para ser um apóstolo, para que eu possa treinar de forma mais intimista, mais pessoal, para a continuação desta obra. E o Senhor orava tanto que os discípulos, um dia, admirados ou querendo aprender a orar e atraídos pela oração, ele pediu a ele, Senhor, ensina-nos a orar. Portanto, amados, a oração é, como eu disse, a força motriz da igreja. E ela é essencial na batalha espiritual contra os gigantes que se levantam contra nós. Ela é fundamental. Mas, infelizmente, percebemos que nem todos fazem uso de forma eficaz desta grande ferramenta que Deus colocou à disposição da igreja, a oração no nome do Senhor Jesus Cristo. A oração para que possamos confrontar qualquer gigante que se levante contra nós na dependência de Deus. Eu quero falar hoje sobre um rei que recorreu a ela num período de grande tensão, de grande aflição. Talvez você até já saiba de qual rei eu quero falar, estaria a falar neste momento. É o rei Josafá. Este homem é um grande exemplo de como a dependência de Deus é algo extraordinário quando os gigantes se levantam e nós não temos a menor capacidade
de enfrentá-lo ou vencê-lo e derrotá-lo. Este rei diz assim em 2 Crônicas 20, vou ler alguns versículos e a gente vai caminhar um pouco mais por este caminho da oração, ok? Diz assim, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está a vir contra Judá, do outro lado do mar morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Meu Deus, que notícia! Uma grande multidão vem contra ti, Josafá, vem contra Judá. Era uma multidão enorme. Eles eram os filhos de Moabe e também os amonitas e alguns meunitas, enfim. Era uma multidão terrível e já estava às portas de Judá. Então, o que acontece? Diz o versículo 3 que Josafá teve medo. Ele teve medo. E é normal o medo. Não é normal o medo que nos paralisa. Mas sentir medo por situações adversas não é nada anormal. Não é ser carnal, não ter fé ou não ser espiritual. Todos nós sentimos medo. Todos nós temos algum momento de tensão em nossas vidas. A questão é, o medo vai paralisar? Vai nos paralisar? O medo vai fazer você desistir, olhar para trás? Não. O que Josafá faz? Há uma palavra aqui, amados, interessante de se dizer. Ele diz assim, teve medo e decidiu buscar o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Ele teve medo, reação normal, é humano. Há uma multidão que já está acampada lá contra Judá. E ele, então, ao ouvir essa notícia, e eu penso que foi dada de uma forma assim, olha, Josafá, uma multidão vem contra ti e já se encontra do outro lado do Mar Morto, enfim, e vem da Síria e já estão em Hazazon, ou seja, ela já está perto. Assim, aquelas notícias, né, que as pessoas vêm e nos dão de uma forma meia bruta, né, e Josafá ficou assustado, mas ele tomou uma decisão. Ele sabia que não poderia vencer aquela multidão, ele decidiu buscar o Senhor, ele decidiu orar, ele decidiu depender de Deus. E isto é, irmãos, fundamental em nossas vidas, para que Deus possa agir e podemos ver o sobrenatural. Eu tenho falado, e creio que não somente eu, mas muitos dos santos, pastores, os santos do Senhor, os servos do Senhor, de que este é uma época, um período em que nós podemos ver o sobrenatural de Deus. Mas é preciso uma confiança plena em Deus. Como Elias, no último estudo que eu passei para a igreja aqui, quando Deus mandou Elias profetizar 3 anos e meio de seca, sem chuva em Israel, pois Deus queria levar o povo a decidir e a ver quem era o verdadeiro Deus, pois a religião de Baal já estava quase a suplantar a religião do Senhor, e Deus mandou Elias então se esconder perto de um riacho. Mas o riacho secou depois de um tempo, e Deus mandou Elias estar com a viúva. Meus irmãos, uma dependência que Elias teve de Deus. E ele pôde ver o sobrenatural de Deus. De uma forma ordinária, mas não tinha como não ver ali o sobrenatural de Deus. Eu penso que vivemos ou estamos nesta época em que aqueles que tomaram a decisão, decidir buscar a Deus de coração, decidir depender de Deus, entrar no seu quarto de oração, como diz o Senhor, né? E buscar o Senhor, eu creio que verão o sobrenatural de Deus. Ainda que seja no ordinário, mas vai ser um sobrenatural de ver
Deus suprir, capacitar, para que se passe por esta fase, porque eu creio que Deus está no controle de tudo. Ele decidiu buscar a Deus. Ele proclamou o jejum, chamou Judá para orar também. E qual foi o resultado disso, meus irmãos? O resultado é que, se você olhar para o versículo 14, nós veremos que está escrito assim, desse mesmo capítulo, no versículo 14, está escrito assim, irmãos, que então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta chamado Jaziel, e ele disse no versículo 15, escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor. O que o Senhor disse? Ele disse isso, não tenham medo, nem se assustem por essa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Meus Deus, não se assustem. Já perceberam que em cada momento de tensão em nossas vidas, Deus diz, não temais, não tenham medo, não se assustem, não se preocupem. Quando Deus apareceu a Gideão, ele disse, homem valente. Gideão era um homem valente, ainda que as circunstâncias fizessem levá-lo a crer que ele não tinha capacidade alguma, mas Deus via nele um homem valente. Deus vê a igreja como um homem valente. Deus vê a igreja como pessoas capazes. Mas quando a igreja é valente? Quando a igreja que, olhando na figura de Davi, é insignificante, é fraca, ela é forte. Ela é forte quando ela olha para o seu Deus. Quando ela depende do seu Deus. Quando ela toma a decisão de buscar o seu Deus. De se colocar diante de Deus. De abrir mão de armas humanas para buscar as armas espirituais. Pois Davi abre mão de armas humanas, ainda que fossem pedras, mas o gigante mesmo disse, você vem com pau, com pedras contra mim? Isso são armas de guerra. Mas ele disse, não, eu vou no nome do Senhor dos exércitos contra ti. As pedras são minhas armas, é no nome do Senhor. Se não me der a vitória, não vai ser isso que vai garantir a vitória, a minha vitória sobre ti. Não temais, é a palavra do Senhor. Ele diz para Pedro, não temais, sou eu, quando em meio à tempestade, ao ver Jesus vir de encontro a eles, ele pensa ser um fantasma. Aliás, não só ele, todos os discípulos. Ele diz, não temais, sou eu. Irmãos, a palavra de Deus é fantástica. Deus chega e diz, não tenham medo, não se assustem por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é de vocês, a batalha é minha. É de Deus. Deus manda o povo sair, Josafá sair ao campo para batalhar. Mas ele diz assim no versículo 17, neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, que o Senhor está convosco. Glória a Deus. Mais uma vez, nós vemos aqui no versículo 17, Deus dizer assim, tomem posição, fiquem parados, vocês não terão que lutar nesta batalha. Como eles não teriam que lutar? Por que eles não teriam que lutar? Por que eles não teriam que batalhar? Porque, irmãos, Josafá já tinha lutado. E ao tomar posição diante de Deus, de buscar a Deus, de confiar em Deus, ele já tinha batalhado em oração. Ele já havia lutado de joelhos perante o Pai. Já havia clamado a Deus. A resposta foi que o Espírito Santo veio.
e trouxe a palavra de Deus, a mensagem de Deus para ele e para todo o povo. Então ele já tinha lutado, irmãos. Quantas vezes alguns acham, eu oro sim, mas eu tenho que fazer isso, que luta. É verdade, muitas vezes temos que fazer. Deus não falou, fique aí no palácio, saiam ao campo. Mas saiam confiantes, porque eles já tinham tomado posição. Eles, com essa atitude, Josafá havia passado para o Senhor essa batalha, essa guerra. Deus assumiu disso. Agora é comigo, Josafá. A tua atitude fez com que eu entrasse nessa batalha. Deixa comigo. Eles não precisavam lutar. Eles já tinham lutado em oração. Irmãos, lute com Deus na oração. Lute com Deus nessa atitude. Como Deus diz em Isaías 26:20, quando ele convoca o seu povo para orar, entrar nos seus lugares de oração, caverna, casa, quarto, enfim. Mas orar até que a ira passe. Até que tudo passe. Deus está no controle. Ele chama seu povo para orar. Ele fala em Mateus 6:6 que o seu povo deve entrar no quarto, orar em secreto, que Deus que está em secreto, Ele irá recompensar. Ele diz para não orar como os gentios. Eu vejo tanta gente orando, dizendo, Senhor, acaba com isso, Senhor, acaba com isso. Vai passar. Nós sabemos que temos que orar, mas Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus, ou seja, vir orar assim, Senhor, venha teu reino. Venha teu reino, Senhor, sobre esta terra, sobre este mundo, sobre a minha vida. Essa é a oração que Deus quer cada um de nós. Então Davi, ele vai buscar pedras. E uma delas é a pedra da oração, para que Deus venha e complete seu propósito, pois ele sabia que com aquela batalha somente Deus poderia lhe dar a vitória. Portanto, finalizando, a gente aprende uma grande lição, voltando agora para Davi, que ele era um grande guerreiro, mas entendemos que a sua força estava na sua dependência dos seus joelhos. Portanto, eu quero ler algumas passagens que falam sobre Davi como alguém que dependia de Deus em oração. Por isso, em Salmo 5:3 diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ainda ele diz no Salmo 42:8, contudo, Senhor, durante o dia me conhece, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo uma oração ao Deus da minha vida. E ele ainda diz no Salmo 88:13, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. E por último, ele diz assim, no Salmo 141, versículo 2, ele diz, suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos, como oferenda vespertina. Glória a Deus. Querida, que Deus abençoe. Que você possa, nesse momento em que Deus nos colocou dentro de casa, vamos dizer assim, a grande maioria, nos fortalecermos no Senhor. Esse gigante vai passar. E nós podemos ver grandes milagres de Deus em nossas vidas, na vida do seu povo, na vida da sua igreja, e de modo geral, obviamente, sobre o mundo, sobre as nações, porque Deus cumprirá os seus propósitos. Deus cumprirá seus propósitos, que Ele usa e Ele usa a sua igreja para isto. Não só abençoar a sua igreja, mas agir conforme seus objetivos no mundo. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Próxima semana, mais uma pedra. Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, dê graça, Senhor, a nós, a mim, a tua igreja, a cada pessoa. Que nós possamos, ó Pai, entrar diante de Ti, nessa dependência da oração, de que o Senhor está no controle. O gigante pode ser diferente, as circunstâncias podem ser diferentes, mas Deus é o mesmo.
e em tudo, Senhor, tu sejas glorificado. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, é o que eu te peço. Em nome de Cristo Jesus. Amém.